Mais um StarCast inédito. E quem é a nossa estrela de hoje, Marcelo Gomes? Conta aí. Hoje eu tô à vontade, gente. Vou falar de uma área que eu gosto muito. E é uma supermodelo internacional, Dona Bárbara Oliveira. Ela que também é youtuber, modelo, empresária, inspiradora e vai trazer um pouco da vida pessoal dela, né, Bárbara? Sim, gente, muito obrigada por me terem aqui hoje. Eu tô muito honrada de receber esse convite. É o meu primeiro podcast. Tô super nervosa, gente. Ela! Muito obrigada por me receberem aqui. É uma honra de verdade poder compartilhar da minha história, minha experiência de vida. E é isso. E hoje nós estamos muito à vontade, né, Marcelo? Não tem... Sim. Ó o fogo do parquinho. Já começa com essa cara deles, vocês já conhecem, né, gente? E Bárbara, eu tive a honra, né, de iniciar, né, Bárbara, a sua carreira Sim, há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Pensa, era era uma menina de 12 anos que tinha um sonho de ser modelo. O que aconteceu 13 anos depois? Conta pra nós. Muita coisa aconteceu, muito chão a gente correu. Não foi fácil nessa trajetória. Muitos nãos, como todo mundo sabe, nessa carreira. Não é diferente para vários modelos, né? A gente sempre tem sempre que persistir nesse caminho. Mas hoje eu tô aí. Consegui fazer minha viagem internacional depois de muitas pessoas dizerem que eu não iria conseguir. E tô fora do país desde então. E quando você foi, Bárbara? 2016 foi a minha primeira viagem. Fui pra Índia, onde eu fiquei 3 meses. E depois eu fui pra Turquia, fiquei 3 meses também. A Indonésia, fiquei 3 meses, voltei pra Indonésia. Não, voltei pra Índia, depois voltei pra Indonésia, depois fui pra Dubai e outros lugares. E desde então, tô aí nessas viagens. Ô Bárbara, e você foi numa época onde não tinha quer dizer, sempre teve viagens para essas localidades, né? Sim. Mas pós-pandemia parece que a Ásia, de uma forma geral, se abriu para o mundo, né? Sim. Ou pelo menos para as brasileiras. Como você vê esse boom? Tá assim na Índia também? Ou a gente percebe isso mais na China? Você que está do lado de lá e com tantos anos já no circuito, como você enxerga essa explosão? Eu acredito que seja uma mudança no mercado de consumidores, assim, porque o mercado da moda sempre está em constante transição. Por exemplo, quando eu estava em Londres, era um perfil onde eles queriam muitos modelos comerciais, o perfil Kim Kardashian, né? Porque tinham muitas meninas que buscavam referência daquelas pessoas. Então, hoje na Ásia, eu acho que os maiores consumidores também da Shein, de outras marcas asiáticas, são os brasileiros, né? O brasileiro adora consumir da moda, das novidades. Então, acho que isso é realmente um reflexo do consumo, assim, no mercado. E Bárbara, como você lida com a pressão e as expectativas da indústria da moda? Como que é isso pra você? Como que você lida com tudo hoje? Então, hoje eu sou muito tranquila. Eu acho que dentro desses anos eu aprendi a me amar, eu aprendi a respeitar o meu perfil, porque antes todo mundo falava assim, era uma agência falando que não era boa o suficiente, que estava magra demais, outra agência falando que eu precisava perder peso, então eu consegui encontrar dentro de mim esse equilíbrio para que eu não ficasse me dispersando, sabe, com vários comentários que eu recebia sobre o meu corpo, várias críticas, né, que a gente acaba recebendo. Não é nada pessoal das marcas ou dos clientes, mas é algo que eles buscam, né, para representar o produto deles. Mas hoje em dia eu sou muito tranquila com isso. Eu trabalho com clientes que querem trabalhar comigo, que eu me sinto confortável, com marcas que buscam o meu perfil. E se eu também não pego um trabalho, ou se às vezes um trabalho não me quer, eu não levo isso pro lado pessoal, porque a gente tem que olhar para aquilo que é melhor para o nosso trabalho, né, para o nosso produto, então. Ô Bárbara, e você falou, você é uma modelo comercial. Para o nosso espectador, né, para quem nos está assistindo, qual sua altura para eles saberem e qual a diferença que você, né, para quem não sabe, no mercado da moda existe essa diferenciação da modelo comercial com a modelo dita fashion? Sim, eu tenho 1,72 de altura, eu não sou tão alta, né, como as modelos fashion, como muitas outras modelos comerciais que tem por aí. Mas no comercial é bem mais flexível, depende muito, né, de como, por exemplo, existem modelos de beauty, existem modelos petite também, que são modelos mais baixas, então o comercial ele engloba tudo isso, né, mas modelo fashion é um quesito bem mais restrito, muitas agências têm medidas definidas que eu não vou falar porque isso aí Hoje em dia é tão difícil, né? É muito difícil. É comprar uma briga que a gente não precisa. Exatamente, eu não quero colocar ninguém numa caixinha. E Mas ainda existe muito. isso? Existe isso em algumas agências, mas eu acho que na Europa mudou bastante. O mercado anda bem flexível, sabe, com medidas e tudo mais. Mas claro, no fashion não tem muito dessa variação.
É mais um comercial mesmo, que a gente vê hoje meninas de todos os tipos, de todas as diferentes alturas, tipos corporais, trabalhando no meio comercial, né? Porque a nossa sociedade é feita pela Desculpa. Diversificação. Diversidade, né? Tô confundindo inglês com português, gente. Olha Desculpa. isso, gente. Mas é isso, né? Ainda mais no mercado brasileiro, que tem pessoas de vários tipos, de diversas etnias. Inclusive, a gente tem um caso de uma supermodelo brasileira que, apesar de ter seu 1,80 m de altura, ela sempre foi estigmatizada como modelo comercial. E depois de tanto pegarem no pé dela e ela mesma se enxergar num outro segmento, ela conseguiu ir para o fashion. Mas nem sempre isso acontece com as meninas, mesmo elas sendo 1,80 m de altura, elas continuam no comercial, porque o perfil delas não enquadra... Os traços, né, do rosto variam muito, então não é só uma questão de altura, também, né? É uma questão do cabelo, do tipo de rosto que ela tem. E como foi para você essa mudança drástica? Porque você foi muito nova pra fora, né? Uhum. E assim, a comida, você ficar sem a sua mãe, sem a sua família, assim, como que foi essa mudança? Porque hoje existem inúmeras meninas, né, com esse sonho de ser modelo. Sim. Mas o que eu percebo? Que as pessoas, elas veem muito o glamour, mas não vê o processo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente desse processo também. Você chegou lá e aí, mil maravilhas, porque as pessoas têm esse sonho estigmatizado na mente, sabe, Bárbara? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Então, não foi fácil, né, quando eu saí do país. Eu tinha uma visão muito romantizada do que é morar fora. E pra mim, eu ficava assim, não, eu só preciso sair do país, que tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar, os trabalhos vão surgir, mas não é dessa forma. Você tá num país diferente, culturas diferentes, mas comida lidando diferente. com as mesmas adversidades, né? E sem falar que fora é muito mais difícil quando você não fala a língua, quando você não tem conhecimento de como aquele ambiente funciona. E pra mim foi muito difícil, no começo eu não falava a língua, então eu não saí preparada, sabe? Mas eu creio que aquilo ali me capacitou de várias maneiras para eu ver a vida como eu vejo hoje. Então, para meninas que sonham em ser modelo, eu acredito que, primeiramente, a base familiar é muito importante, sabe? Porque se não fosse isso, infelizmente, eu não teria conseguido ficar lá fora durante todo esse tempo. Até me emociona um pouco, porque não foi fácil. Quando eu cheguei lá, eu falei, mãe, eu quero voltar, porque eu não consigo. Tudo muito diferente para mim. E minha mãe sempre me possibilitou buscar os meus sonhos, e ela trabalhava para fazer tudo por mim. Então, no começo foi muito difícil, gente, mas com o tempo a gente vai acostumando, a gente vai se moldando ao ambiente, sabe? A gente não pode deixar que as adversidades venham parar a gente. Isso que minha mãe falou, ela falou assim, eu não criei uma filha que iria desistir do sonho, sabe? Então, você fez um compromisso com a sua agência, você fez o compromisso que você queria ser modelo e passar durante esse tempo na Índia. Então, você vai ficar até o final. E depois desses 3 meses eu fiquei fora do país, assim, 1 ano e meio. Eu lembro um fato, que eu estava até com a sua mãe no dia, que você estava na Turquia e tinha tido um atentado. Um atentado. E muita coisa, né? Guerra, atentado. E como foi pra você, Bárbara? Foi uma loucura. Eu lembro do meu agente falar assim, olha, deixe seu sapato e seu passaporte do lado, qualquer coisa você corre. Nesse nível. Eu falei, gente, como assim? A minha mente não estava preparada, não estava preparada fisicamente pra... Isso você lembra qual idade você estava nessa época? Tava com 16 anos. Adolescente, gente. 16 anos. Eu lembro que a sua mãe, assim, desesperada. Super assustada. E entrou em oração e foi algo assim. Sim, ela tava super preocupada. E não tem como não ficar, né, gente? Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Depois do país, eles controlaram a situação. Deixaram vários policiais, assim, nas ruas para controlar o que estava acontecendo ali, né? O caos que estava acontecendo. Mas nada aconteceu comigo. Depois de 1 mês eu fui embora. Por causa disso, eu falei, não dá mais, é muita loucura, é muita instabilidade, né, naquele momento. E, Bárbara, o primeiro país que você foi a Índia. Foi a Índia. Você foi com qual idade para lá? Foi com 16 anos. 16. E me diz uma coisa, Índia, quando eu penso em Índia, é um país muito diferente da nossa cultura. Você estrangeira, primeira viagem internacional. Me conta um pouco se teve um choque cultural, porque eu sei que lá existem as castas, né? E se você conseguir enxergar isso socialmente falando, ou se para você foi tranquilo como modelo, porque eu sei que a modelo não enfrenta aquela realidade dos locais. Não. Mas independente disso, você passava a parte a isso, ou alguma coisa te incomodava
e você não podia fazer nada em relação a tudo que você via? Então, as castas, elas ainda estão sendo aplicadas, assim, diretamente na cultura, né? Não existe mais, mas elas ainda são... Eles ainda... Velado. Exatamente. Então, querendo ou não, os modelos lá, eles são a classe média, né? Porque na Índia tem uma diferença muito grande, assim, uma desigualdade muito alta. E você vê o contraste, assim, quando você vai nas ruas, pessoas pedindo esmola e ao mesmo tempo você vê carros de luxo. É uma realidade muito louca e diferente da nossa mesmo. Então foi um choque cultural muito grande. Pelo fato deles serem também vegetarianos, na época eu não era vegetariana, então o alcance... Não. Eu passei por um tempo onde eu fui vegetariana, mas eu não sou mais. Mas na época, assim, foi um choque porque você não tinha tanto acesso a coisas que a gente está acostumado a consumir aqui, por exemplo. Então a alimentação era mais difícil. Os trabalhos eram tranquilos, assim, porque eu acho que o pessoal estava tão acostumado a lidar com pessoas de diversas nacionalidades que para eles tratavam a gente ali de uma maneira muito tranquila, uma maneira muito igual a que eu era tratada aqui. Então eu não vi essa diferença, mas com certeza na sociedade você se comove com a situação de lá. É uma situação muito triste, você vê o tanto que nós somos privilegiados e abençoados, sabe? Porque na Índia não acontece dessa forma, felizmente. E essa parte não é esotérica que eu quero falar, também não é religiosa. Espiritual. Exato, obrigado. Eles acreditam nessa coisa da reencarnação? Reencarnação, sim. Você já teve algum roommate Mickey que você teve que conviver com ele? E caso te incomodasse, você pegar e levar pro templo? Não tive. Mas você sabe do que eu tô falando. Sim, daquela pessoa. Nossa, que assim... Eu nem sei, gente. Eu fiquei perdida aqui agora, Bárbara. Então, no começo, era a base de oração mesmo. Eu falei, gente, é uma afronta contra a minha vida. Eu cheguei, primeiro dia na Índia, a menina, uma ucraniana, não gostava de mim, porque eu era brasileira e não falava inglês. Esse era um dos motivos dela não gostar de mim. Eu falei, gente, como pode? A menina me pirraçava o dia inteiro. E pra piorar, eu ainda dormia ao lado dela, né? Então eu falava assim, nossa, às vezes eu dormia, acordava antes dela pra ficar olhando se ela ia fazer alguma coisa comigo, né? E um dia, gente, um pombo apareceu morto, assim, na frente da minha cama. Eu fiquei chocada. Falei, não, aí era minha mãe orando de um lado e eu orando do outro, porque... Que medo, gente. Você não sabe o que a pessoa é capaz de fazer, né? Ainda mais que nós modelos, né, nós lidamos com pessoas, nós vivemos com pessoas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Então é um choque muito grande de você conviver com essas pessoas da melhor forma, sabe? De uma maneira tranquila e com paz. Sempre houve essa guerra, né? Vitor, depois guerra da moda que a imagens gente chama, nós, né? Que é a época das modelos, rolando. geração anos 90 até 2005 era bem acirrado. Hoje menos, mas ainda acontece muito, né? A gente coloca russa, né? Mas é todo aquele pessoal daquela região, né? Da parte leste da Europa, assim. Então, assim, é uma briga boa, brasileiras e as russas, gringas, né? As russinhas. Sim, elas sempre querem, né, chegar ali perto do nível da brasileira. Mas hoje a gente tá na fase boa, porque antes as meninas não podiam tomar sol, né? Hoje elas estão lá, ó, se bronzeando para conseguir fazer os trabalhos. Exatamente, então, em Bali mesmo. Eu não tava pegando trabalho no começo, porque eles falavam, não, você tem que bronzear. Eu bronzeei, comecei a pegar trabalho, assim. Mas pra gente ver o tanto que o mercado tá mudando, né? Tá em constante evolução e sempre, todo ano, esse perfil muda. E Bárbara, o que você considera um equívoco na vida de uma modelo? Um equívoco? Achar que só você começar a modelar que você vai começar a fazer rios de dinheiro. E você achar que você vai ficar famosa, assim, da noite pro dia. Porque é algo que precisa ser construído como qualquer outra carreira, né? Não existe isso. Por exemplo, eu tô trabalhando há mais de 10 anos na área, então é um caminho muito longo que precisa ser percorrido, né? Não é da noite pro dia, com certeza. E você acha que existe um lado fácil, um jeito fácil na nossa carreira? Eu acho que ser autêntico, você está sempre exposto aos ambientes certos, se conectar com as pessoas certas também, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa educada nos ambientes de trabalho, porque assim, a gente nunca sabe as pessoas que a gente vai conhecer, né? Eu acho que todo dia é uma nova chance da gente se conectar com pessoas que podem, de fato, mudar a nossa vida. Você sabe qual é a maior polêmica hoje no Brasil em relação à nossa carreira? Qual? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Tipo, a famosa verdades secretas. Sim. Então, isso... Olha o fogo no parquinho. Não, gente. Mas são perguntas que todo mundo tem curiosidade. Eu acho que eu já respondi isso 1 milhão de vezes e para a Bárbara não deve ser muito diferente. Talvez um pouco mais por ela ser mulher e ela estar na situação de ser modelo.
Então, assim, eu acho que você pode aproveitar a nossa audiência e falar para as pessoas, né, o que é real, o que é ficção, porque tudo que a gente está falando, claro, existe um fundo de verdade, né, pode existir até aqueles personagens, mas a gente está falando de uma ficção. Então, o que é realidade, Bárbara? Realidade é que nós somos modelos e nós trabalhamos, eu pelo menos, eu trabalho com agências muito sérias. E quando eu vejo que algo não está diante das minhas exigências, eu me afasto, eu não trabalho com essa equipe, com esses tipos de profissionais, porque existem profissionais e profissionais, né? Eu acho que em toda área também. Toda área ligada a essa visibilidade, a gente sempre vai atrair a atenção de pessoas, de oportunidades que são muito mais notáveis, às vezes, do que uma pessoa que trabalha no ambiente corporativo, né? Mas a verdade é que existem agências sérias e agências que não são sérias, oportunidades que podem aparecer em um desses ambientes. Então, no meu caso, graças a Deus, eu não tive nenhum tipo de situação onde me ofereceram, até quando eu comecei mesmo, nenhum tipo de proposta que viesse pôr a minha carreira, assim, na linha, sabe? Mas eu vejo, assim, modelos que muitas vezes não só se perdem com prostituição em si, mas, por exemplo, em São Paulo, tem muitas meninas, às vezes, que se relacionam com promoters para ter acesso a restaurantes, a coisas do tipo. Mas eu entendo também que eu não julgo a vida de ninguém, que eu acho que cada um sabe da sua vida, cada um sabe do que acontece por detrás dos bastidores, né? É muito fácil a gente chegar e apontar o dedo para alguém que está fazendo isso, mas a gente não sabe o que está passando na realidade dela. Que eu já tive várias amigas minhas que estavam passando fome, de fato, em São Paulo, que não estava tendo um auxílio da agência, a agência não estava dando pocket money. E são agências, assim, muito, muito conhecidas aqui no Brasil, né? Então, eu não julgo essas pessoas, mas, assim, a minha vida eu sempre levo com muito profissionalismo. E eu acho que existem muitas oportunidades pra gente que é profissional, mas existem oportunidades também para quem não quer seguir essa linha. Então, eu acho que em qualquer ambiente a gente encontra esses dois tipos de pessoas. Gente, pelo que eu entendi... Pode ser um pouco polêmico, né? Mas assim, é a realidade, não gente. vamos entrar nessa situação, gente. Próxima Nossa, pauta. pergunta. Cadê as fotos, Vitor? Manda aí. E então, qual que foi a sua grande oportunidade? Você falou assim, nossa, agora eu fiz um trabalho que eu acho que assim, uau, né? O que você comentaria sobre? Eu fiz um trabalho da MEC nos Emirados Árabes, né? Foi uma campanha que eu fiz para eles e foi muito legal. Trabalhar com toda a equipe é uma marca que eu uso também. Então, trabalhar ali para aquela marca que eu sempre usei, na verdade, os maquiadores usavam em mim nos trabalhos, foi algo, assim, incrível. E foi um momento que eu parei e pensei, nossa, demorou para chegar aqui, mas a gente conseguiu essa oportunidade, sabe? E, Bárbara, agora você também é youtuber. Sim. Tem um canal. E eu gostaria de saber por que você resolveu abrir esse canal. O que aconteceu? Aconteceu algum fato na sua vida? Você falou assim, não, agora eu preciso me abrir, eu preciso conversar. Teve algum... Sim, teve um momento assim Você pode decisivo na minha sobre? vida, sim, claro. O meu canal se chama Modelo Sem Tireoide, porque em agosto do ano passado eu senti um nódulo e eu descobri que, na verdade, era um câncer de tireoide em estado de metástase. Meu Deus. E nesse processo, né, eu fiz a cirurgia e tudo mais. O médico falou que o câncer já estava enraizado nas minhas cordas vocais. E que foi muito, muito delicada a cirurgia, que foi por um triz que eu não perdesse a minha voz, né? Então, por isso que eu sempre tenho que ficar bebendo água também, que a minha garganta fica muito seca por causa disso. Licença, gente, rapidinho. Olha ela. E esse foi um dos motivos, assim, que me fez pensar do tanto que a minha voz é valiosa e do tanto que eu estava me calando para diversas situações, sabe? Em momentos que eu podia compartilhar da minha história, compartilhar das minhas experiências, eu estava me calando por medo. Ou às vezes nessa cultura do cancelamento a gente fica tão preocupado nas nossas palavras, a gente fica medindo tanto, né? Porque a gente tem medo de não ser aceito pelas pessoas. Mas eu falei, eu quero mudar, assim, a minha história, eu quero poder compartilhar da minha vida, da minha experiência com outras pessoas que possam se identificar e possam tirar um pouco de lições ali daquilo que eu compartilhar. E essa foi a intenção do meu canal. E como que você lidou com esse diagnóstico, Bárbara? Foi muito difícil. Porque, assim, eu já tive uma situação na minha vida que o médico me deu um diagnóstico e, assim, quando eu ouvi, eu fiquei, assim, 2 dias, eu chorava, mas eu chorava tanto, mas tanto, que eu não conseguia lidar com essa questão, sabe? Aí, graças a Deus, né? Não deu negativo. Né? Muito tempo depois eu fiz
um outro exame e não tinha nada. Nossa. E assim, mas naquele momento foi muito difícil para mim. E como que você lidou com esse diagnóstico, né? Com todo esse diagnóstico? Foi agonizante, assim, no começo, porque eu senti o nódulo e eu comecei a fazer exames, só que todos eles estavam dando inconclusíveis, né? Então, depois de uns 4 meses, eu voltei pro Brasil e aí eu fui fazer outros exames, né? Novas pulsões, que é uma agulha fina que eles enfiam para coletar o material. Tava dando inconclusivo de novo, só que esse médico foi capaz de diagnosticar e me passou exames muito específicos que já tava falando ali que estava em estado de metástase. Então, ele falou assim, você tem que fazer a cirurgia o mais rápido possível. Foi uma situação, assim, onde eu me questionei sobre várias coisas. Mas dentro de mim, por mais caótico que estava sendo ali dentro, eu estava com muita paz, porque eu sabia que eu não ia padecer naquela situação, sabe? Eu sabia que aquela situação seria um divisor de águas na minha vida, que aquilo iria ressignificar alguma coisa na minha vida, sabe? Porque eu sempre me questionei muito, tipo, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão aqui, né? Porque todos nós temos uma missão aqui, então eu acho que essa experiência ressignificou tudo, mas ao mesmo tempo, dentro desse processo, foi um caos com uma paz, porque eu acho que ela realmente veio de Deus ali para me tranquilizar, mas no começo eu pensei, nossa, gente, eu vou perder meu cabelo, tava num relacionamento mais recente, né? Eu falei, gente, vou perder meu cabelo, como é que vai ficar minha mãe, como é que vai ficar minha família, o que vai acontecer? Mas aí depois veio uma calma, sabe? Então foram essas coisas que eu experienciei, assim, no começo. Ai, muito forte, né? É. Meu Deus. É difícil até de expressar um pouco. E foi 1 ano você cuidando. 1 ano de... E você chegou a fazer quimioterapia? Então, precisou? O câncer de tireoide, ele é o único câncer que ele não o tratamento dele não é a quimio, né? É a radioterapia. Então, no meu caso, eu fiz uma radioterapia que foi com uma dose muito alta, mas não tem efeitos colaterais tão visíveis assim como a quimioterapia e a radioterapia, por exemplo. Mas eu pensei assim, gente, realmente era para eu se ressignificar, eu estava preocupada com a minha profissão também. Eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar sem cabelo? Porque por mais que pareça algo muito fútil, né? Tipo, nossa, o que é isso comparado à sua vida? É algo que está diretamente ligado à minha profissão. Não tem como você não se ver mais dentro disso, mesmo passando por um processo dessa forma. Mas eu fiquei chocada em saber que o tratamento para o câncer de tireoide não era químio. E isso me deu um alívio tão grande que eu acho que não só o fato, né, de não perder o meu cabelo, claro, mas me deu mais forças assim para continuar e ver que aquilo ali não era tão ruim assim, por mais que fosse uma situação muito grave, né, muito avançada. E você acha que você cresceu muito depois desse diagnóstico? Bastante. Eu acho que eu fiz um raio-x assim da minha vida inteira, das decisões que eu estava tomando, dos relacionamentos que eu estava mantendo na minha vida. A gente começa a se rever, né? Em tudo. Se olhar para si. Muitas vezes a gente precisa passar por algum momento, né, trágico, alguma coisa assim, parece pra gente parar e falar assim, peraí, como eu posso mudar, como eu posso me direcionar de uma outra forma na minha vida? Sim. Se ver diferente, né, Bárbara? Exatamente. Eu penso que é muito isso. Todas as vezes que eu passei por muitas adversidades, ali na frente, eu via a luz. No final do túnel tinha uma luz, né? E a gente sabe quem é essa luz, né? Essa luz para nós é Jesus. Com certeza. Então, assim, eu acho que com ele, com todas as adversidades que você tenha, você sempre vai estar em paz. É paz em meio da guerra. Você falou tudo. Eu senti exatamente isso. Dentro de tantas coisas, de tantas instabilidades, ele me recuperando da cirurgia. Que foi um corte também muito grande, né? Que eu tava preocupada. Eu falei, gente, será... nenhuma marca, assim? Ficou uma leve marca. O médico, ele fez um trabalho incrível, assim, de... Foi imperceptível. Imperceptível, né? Ele fez um ponto interno, então ficou muito pequena a cicatriz de verdade. Então, foi isso que você falou. Acho que dentro desse processo, Deus me trouxe muita paz, porque eu sentia que aquela paz não vinha de mim. Porque minha cabeça estava tão acelerada, mas algo ali me dizia que tudo ia ficar bem, sabe? É a certeza, né? É a certeza. E em quanto tempo que você fez a cirurgia? Eu fiz ela em 15 de fevereiro desse ano. Nossa, recente, então. Muito recente. E daí, depois de 2 meses, eu fiz o tratamento, né? E graças a Deus, ontem eu recebi a notícia de que o câncer está controlado, que o tratamento foi muito efetivo. Então, nossa, eu tô, assim, super feliz. É viver de novo, né, Bárbara? Com certeza. Eu tô até emocionada, gente. Eu também. Aqui, ó, de tanto que eu tô emocionada, eu nem sei o que falar. Mas eu sei que a fé, ela é isso, né?
É É isso. ter certeza das coisas que você não vê, não espera, e isso é fé. E muitas vezes a Sim. gente é provado a passar por essa fé. Exatamente. Pra gente se tornar mais fortes também, né? Faz parte do processo. E olhando pra trás eu fico assim, nossa, foi tão caótico, mas ao mesmo tempo eu vejo tão pequeno tudo foi, assim, mediante ao estado onde eu estou agora, sabe? Ver o tanto que Deus me capacitou nesse processo e o quão longe, assim, as coisas têm fluído e acontecido pra mim, e têm chegado. Legal, ó. Vamos para os 10 minutos finais. Vamos Olha pensar só. bem no que a gente pode perguntar e o que a gente precisa saber. Solta a bomba para ela. Oh! E Bárbara, o que você falaria hoje para as aspirantes em ser modelo? Conta aí. Gente, eu acho que o principal de tudo é você ter certeza do que você quer, né? Porque às vezes a gente é muito influenciado por pessoas. E eu falo por isso porque eu vejo muitas meninas que começaram por vontade própria, mas muitas meninas que eram influenciadas até pelos pais, sabe? Então, entender se isso é uma vontade sua ou uma vontade de outras pessoas, do seu meio. Ter muita perseverança, porque eu acho que em lugar nenhum a gente não chega se a gente não tiver isso. Ter um suporte familiar muito grande, porque você vai precisar dos seus pais, dos seus amigos. Esse processo não é um processo fácil, né? Tem muitos nãos, tem muitas rejeições, mas se você tem um suporte familiar, um suporte de amizade legal, isso vai te ajudar ali a continuar e não desistir, sabe, do seu foco, porque em muitos momentos que eu queria desistir, minha mãe me lembrou do porquê eu tinha começado, os meus amigos me lembraram do porquê eu tinha começado. Hoje em dia eu também trabalho com meu amigo Mark, e ele sempre tá ali também me lembrando, sabe, do porquê que eu comecei. Então, ter pessoas dessa forma, ter pessoas que te dão esse gás é muito importante Eu falo pra que você todo continuar. mundo tem que ter um personal na vida. Exatamente. Na vida. Porque é tão interessante, o personagem fica o tempo inteiro. Tá errado, faz É, assim. você quer desistir? Você consegue, Você- mais força. Deixa eu colocar um pouquinho mais de peso. Não, você vai conseguir. Eu falei assim, gente, todo mundo tinha que ter um personal na vida. Porque Exatamente. Ô, Bárbara, mas você falou de uma curiosidade aí que eu gostaria que você falasse para as meninas, né? Que tem esse sonho que muitas vezes elas hoje perdidas, né? Não sabem se querem ser modelo ou mesmo influenciadora. Exatamente. Então teve a Bárbara Miss também. Tem muita diferença desse tempo seu Miss com o de modelo? Era separado ou era tudo junto e misturado? Era tudo junto e misturado na época, assim. Eram muitas coisas acontecendo, eu era muito nova, então eu tava tentando equilibrar os meus estudos, a minha profissão e também um concurso de Miss. Eu sempre quis me propor a fazer isso porque eu queria me desafiar e eu queria aprender, eu queria crescer. Eu sempre fui um pouco tímida, então eu senti que essa profissão me deixou mais desinibida, me deixou mais à vontade. E hoje isso me dá muita confiança, assim, ter começado nessa carreira como Miss, como modelo, me deu uma confiança, assim, que eu acho que eu não seria capaz de atingir se não fosse essa profissão, basicamente. Então, seguindo, né, essas dicas para quem quer continuar, quem quer seguir na carreira de modelo, perseverança, suporte familiar, saber o que você quer, né? Investir em agências profissionais, responsáveis, e se alguma coisa não tá certa ali no momento, se você encontrou com alguém que você não tá vendo que é tão profissional, eu não tenho problema nenhum trocar de agência, porque eu troquei de agência quando eu tinha 12 anos, porque me falaram para emagrecer em 2 meses, sendo que eu era uma criança, né? E desde aquele momento, para mim, eu falei, não são os tipos de pessoas que eu quero trabalhar, porque não são pessoas que estão me ajudando, são pessoas que esperam resultados assim da noite pro dia. E a vida não funciona assim, né? Então, trabalhar com pessoas profissionais, buscar agências locais e se profissionalizar, né? Buscar sempre fazer cursos, passarela, porque não existe isso de só ser bonita, né? Você precisa ser competente, você precisa saber do que você está fazendo, das poses. Não, e assim, só te cortando um pouquinho, Uhum. eu tive a honra de fotografá-la depois, Marcelo. Que isso? De Verone, eu nem consegui acompanhar o tanto de pose que ela fazia. A gente tem uma plateia ali, gente, hoje. Eu nem consegui acompanhar o tanto de pose que ela fazia. Era assim, ela dançava em frente às câmeras. Então, assim, isso Eu quero aproveitar o gancho dela, não deixa ela terminar, mas assim, é que é justamente o ponto que eu tenho com todos os entrevistados, basicamente, que passam por essa mesa, né? Sejam eles clientes ou modelos. Porque eu ouço muito, né? Como eu nunca saí do meio, são quase 30 anos trabalhando com isso, me dói ouvir que Goiânia não tem modelo, que Goiás não tem moda ou coisas do tipo. E eu sempre falo, olha, as minhas modelos, as nossas modelos, elas estão no mundo.
elas têm acesso às melhores marcas, produtores, stylings, fotógrafos, videomakers, enfim, elas têm uma estrutura lá fora. Eu me pergunto se quando elas voltam, elas têm esse mesmo suporte na casa delas, ou seja, aqui em Goiás. Então eu te dou essa pergunta: como é você viver tudo isso lá fora e você chegar aqui na sua casa, se você tem essa estrutura te esperando aqui? No momento, eu vou falar a verdade, eu não tenho tanto contato assim com as agências locais mais, eu me desvinculei de todas elas. E eu passo tempos muito curtos aqui, sempre quando eu tô aqui eu busco sempre curtir muito a minha família. Então quando eu chego aqui, o meu foco realmente não é trabalho assim nesse sentido, mas claro, eu nunca me fechei para isso, mas eu acho que eu sempre estava tão focada nisso, resolvendo muitas coisas aqui, por exemplo, quando eu voltei agora, médico, são muitas coisas para serem resolvidas, então acaba que não tem tempo para eu cultivar essas relações aqui novamente, sabe? Mas eu creio que com certeza o mercado de Goiás é um mercado muito bom. Eu comecei aqui, então não tem como negar isso, né? Muito dos meus cursos, da forma como eu aprendo a lidar hoje com o mercado, foi através de Goiânia. Então, com certeza, eu sei que muito tempo passou e muita coisa mudou também. Então, eu tenho certeza que Goiânia está apta, assim, para oferecer trabalhos de grande porte, com profissionais de qualidade, sim, para outros modelos. Até mesmo quando elas voltam, no caso eu, né? E, Bárbara, fala um pouquinho pra gente finalizar, que deve estar nos 5 minutos finais. Essa parte empresária, né? Você me disse que você é diretora? Sim, eu tenho uma empresa de direção criativa em Bali, né? Como que funciona, né? Tipo assim, e aí a Bárbara modelo, de repente ela virou empresária. Conta um pouco desse business para nós. Sim, então, a ideia surgiu porque eu sempre gostei de trás das câmeras, sabe? Direcionando trabalhos pessoais que eu fiz para mim mesma também, para amigas. Então, muitas vezes a gente contratava um profissional, ou então às vezes fazia uma parceria com um profissional e a gente sempre criava um mood board, uma coisa bem interessante, uma proposta bem legal. Então, nasceu esse sonho de montar uma empresa dessa maneira, só que está muito nova, ainda a gente não se solidificou em Bali, mas a ideia da empresa a gente providencia, né, para fotógrafos, modelos, para marcas que estejam interessadas a fotografar os seus produtos. Que bacana, já quero me agenciar. Você agencia fotógrafo? Sim, bora, vamos. E aí, Marcelo? E agora eu quero fazer uma pergunta, assim, pra gente finalizar. O que a Bárbara do futuro falaria hoje pra nós, daqui 5 anos, né? O que você falaria? Tenha calma, faça as coisas no seu tempo, não tente viver várias coisas ao mesmo tempo e não focar sua energia em nenhuma delas, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo tão acelerado hoje que a gente tem que estar fazendo 1 milhão de coisas e a gente quer sempre se comparar com fulano, com a fulana. Então, eu acho que é fazer as coisas no nosso tempo, sempre buscando esse autoconhecimento, mas com calma, sabe? Eu acho que não vale a pena a gente se enfiar em ansiedade ou em doenças do século, né? Só porque a gente quer estar num patamar. E como a Bárbara lida com a questão das redes sociais? Em que sentido? Em todos os sentidos, né? O que você acha? Você acha que melhorou? Você acha que você tem que se tornar mais criativa, né? Da sua forma de influenciar? Como lá fora isso é tão forte quanto aqui ou não? É bem forte. Olham muito isso, número de seguidores, número de Sim, isso anda crescendo cada vez mais. Em todos os lugares. Muito. Muitas vezes eles nem contratam uma modelo pelo fato dela ter uma competência profissional, é mais pela quantidade de seguidores, né? Hoje em dia a gente vê muito isso com influencers também, né? Então, eu sempre tento dar o meu melhor, mas eu sou muito perfeccionista, então às vezes eu deixo de postar muita coisa por causa disso. E o meu amigo, ele sempre... bem reservada. Sou bem reservada. Meu amigo ele sempre fica, olha, posta isso daqui, tá legal. Eu falo, mas eu não gostei de... Não, mas tá legal, tá muito bom isso daqui, então posta. E eu tenho, às vezes, essa coisa de deixar de fazer certas coisas pelo perfeccionismo mesmo. Então, eu tô tentando mudar isso, melhorar isso, postar mais, tá cada vez mais frequente, assim, no Instagram. E no YouTube também, né? Tem sido a minha... Agora, no canal... Exatamente, eu tô super animada, Qual que é o objetivo assim. do canal? Criar uma comunidade onde a gente possa dar suporte um pro outro, onde eu possa ajudar meninas, pequenas bárbaras que começaram, sabe? Oh, e não tinha... bárbaras. Sim. E meninas que não tinham tanto acesso. Eu acho que no começo tem tanta informação e às vezes a gente se perde, sabe? Então,
eu quero acessibilizar, né, essa informação para as pessoas e quero compartilhar também da minha vida. E eu quero pegar o gancho que eu vivo no gancho dela. O que a Bárbara de hoje falaria para aquela Bárbara lá do início dos 12, 13 aninhos dela, que sonhava ainda em ser modelo? Não desista. Não desista, porque um dia vai valer a pena tudo que você está passando e tudo que acontecer vai te dar um suporte para você estar em lugares mais altos, sabe? Eu acho que é que nem uma estrutura de uma casa. A gente não faz a estrutura de uma casa de qualquer forma, né? A gente tem que solidificar muito bem a base para que a gente se mantenha de pé. Então, eu acho que os desafios da vida, eles vêm para deixar a gente cada vez mais forte ali. E, Bárbara, eu quero falar para você, mas representando todas as modelos que já passaram por mim, né? Porque eu sou grande assombração de Goiás. Infelizmente é verdade. Porque dizem que eu sou um monte de coisas. E não boas, eu acho que às você é muito vezes. prático, você é muito assertivo. Então isso pode assustar um pouco as pessoas. Minha irmã fala que brasileiro é muito doído. Então, assim, às vezes as pessoas, infelizmente, não querem ouvir as verdades. E todas as vezes que eu falei não para alguém, não foi exatamente por aquilo que estava na minha frente. Quando eu falo aquilo que estava na minha frente, por exemplo, uma menina de 12, 13 anos, que eu acredito que não estava pronta ainda para o mercado. Mas esse não, a pessoa recebe de várias formas. Sim, não quer dizer nunca. Exatamente. Né? Então, assim, para você que está me assistindo aí, de repente passou por mim e se sentiu, né, usurpada do seu sonho, ou que passou por alguma situação que você considera assim desnecessária na sua vida, me perdoa, porque assim, não foi nunca a minha intenção, sempre foi profissional. E o Marcelo de 20 anos atrás, com certeza, não é o Marcelo de hoje. Então, 30 anos se passaram, 3 décadas se passaram, e hoje eu posso falar de cadeira que eu tenho talvez uma visão muito mais apurada do que eu já tive, mas não vai ser eu quem vai ser a pedra no seu sapato e vai impedir seus sonhos. Os sonhos estão aí para serem conquistados e não sou eu ou qualquer pessoa que vai tirar esse sonho, esse desejo da tua vida. Então corre atrás, não é isso, Bárbara? Corre atrás, gente, que vai dar certo. E é isso. Bárbara, muito obrigada. Gente, muito obrigada por Você quer deixar suas redes sociais, o seu canal? Sim, conta aí. Canal no YouTube, gente, é a Modelo Sem Tireoide. E no Instagram é Bárbara Oliveira CH. E no TikTok é barbaraoliveira.ch. Olha, ela tá bem influencer mesmo. E esse foi mais um Starcast de hoje. Compartilhe esse Starcast. Pensa naquela pessoa que sonha em ser modelo. Esse é o Star para que essa pessoa possa se inspirar em Bárbara. Olha só, gente, que nome icônico. E é isso. E é sobre isso, né, Marcelo? É isso aí, mais um pra conta.